Start the video? É? Acho que é, não sei, nunca mexi nisso. Silencia o microfone. Juba Man! Fernando Rolim! Grande! Que saudade! Luciano Grock. E E aí, tudo bem? Cara, que bom te ver, cara. Tudo Bom, ótimo. E cara. você? Bom demais! E aí, Tá Fernando? em Sampa? Fernando, você tá no mudo, Fernando. No mudo, tô Agora. falando no mudo aqui. É que eu apertei aqui, mas eu apertei no microfone errado, não era no que desligava. Tudo bem, Luciano? Que bom ver os amigos aí, ó. Tá conectando um monte de gente aqui. É um prazer enorme aí a gente se rever e poder contar aí com a amizade de vocês. Um prazer, prazer. Parabéns pela iniciativa, achei muito legal. Tenho já trocado aí com outras pessoas e divulgado. Acho que é extremamente oportuno. Eu sei que essa ideia já tem mais tempo, mas ela ter chegado na prática agora é super oportuno. Acho que é um timing perfeito para as pessoas, inclusive. Acho que vai ajudar muita gente. Isso aí. We hope so. Ele quer que eu fale alguma coisa? Juba Man, você tá onde, Juba Man? Cara, tô em Valência, Grock. Valência, Espanha. Aí, legal, hein? fazendo um restart. Você tá em Sampa? Tô em Sampa, tô refugiado em Campos do Jordão, mas trabalhando em distância, full power. E de vez em quando eu vou a São Paulo para passar um dia ou dois na minha casa. Mesmo num lugar legal, vai enchendo o saco. A gente vai entendendo a história do ser humano ser gregário, né? Você depende dos encontros. E aqui um lockdown ferrado, né? Mas estamos aí também. Na Espanha, aí um desafio. Mas as coisas estão melhorando já. Acreditamos que vai melhorar. E a Mi tá bem? As crianças bem? Tudo ótimo. E vocês? Como tá a Lud, crianças? Ótimos, ótimos. Tem que inventar coisa, né? Agora há pouco eu estava rachando lenha aqui para ver se eu canso um pouco as crianças para dormir à Tá noite. frio aí, não? Cara, tem feito noites frias, mas agora no fim da tarde está gostoso, sol, aqueles dias de campo você conhece, sol o dia inteiro, então no fim da tarde está quentinho, mas quando dá lá 11, meia-noite, está 8, 7, estou metendo 4 para amanhã. E os dias lindos, azuis, né? Bom, turminha, eu vou fechar aqui o meu mic, porque eu acho que vocês vão iniciar. Bom ver vocês. Abração. Juba, manda para Misha um beijo. Fernando, se estiver com os meninos, beijo neles. E estamos aqui para o que der e vier. Tamo junto. Valeu, Grock. Tamo junto. Obrigado. Beijão. Pessoal, boa tarde. Agradeço aí imensamente a presença de todos vocês, o nosso convite aí para este evento. Eu gostaria de pedir a todos, a gente já teve aí 70% das respostas para vocês marcarem a opção e a gente vai dar só mais 2 minutinhos e já começar, ok? Algumas pessoas entrando. Isso. Não? Pessoal, eu peço um pouquinho de atenção com relação ao microfone, tá? Qualquer coisa eu consigo deixá-los mudo, só para não aparecer às vezes som de casa. Não. Tô falando igual de entre eles. Tem vários. Não é.
O almoço não está aparecendo o telefone. Tchau. Vocês dois viram. Já tivemos aí 80% de participação. A maioria aí são CLTs ou empresários. Então, um público um pouco dividido. Bom, acho que podemos começar, ok? Pessoal, só apresentando aí o público para vocês conhecerem aí um pouco de vocês, tá? Aqui foram 42% das pessoas que estão presentes aqui hoje são CLT. Nós temos aí 30% empreendedores, 17% consultor ou prestador de serviço, 8% em busca de novas oportunidades, 4% contratado como pessoa jurídica, certo? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar a enquete, mas podem minimizar aí, acho que é melhor para vocês visualizarem todo o nosso bate-papo aqui. Eu sou a Larissa Vilela, sou uma das cofundadoras da Restart-me, tá? Mas eu vou falar um pouco mais a meu respeito depois. Alguns pontos, pessoal, o objetivo, só retomando o assunto, o tema, o objetivo aqui é a gente falar a respeito das inquietações profissionais que acabam levando a gente para alguns recomeços, tá? E a gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa experiência, que eu passei, o Juliano Arantes, também cofundador, e o Fernando Rolim também passaram. Nós somos aí restarters há algum tempo, tá? Em segundo lugar, eu queria combinar com vocês algumas regras do jogo aqui para a gente, né, ter uma interação e produtividade, tá bom? Eu gostaria de pedir a vocês para deixarem as dúvidas no chat, somente para controle de quantidade de perguntas, de volume de perguntas, tá? Então, vocês deixem no chat, a gente vai fazer toda a interação. E ao final, eu não vou ler essas perguntas, eu vou chamar um a um por ordem que foi colocando os questionamentos para se apresentar e para colocar a pergunta, tá? Eu acho que é interessante para vocês se conhecerem. Quem não quiser também não tem problema, tá bom? Pode deixar, pode falar, Larissa, eu prefiro que você leia a dúvida, eu posso ler também, sem problemas. Preciso avisar vocês também, essa sessão está sendo gravada, tá ok? E após a finalização de todo o processo ao final de perguntas e respostas, a gente vai ficar também disponível individualmente para tirarmos dúvidas, tá? Eu vou silenciar algumas pessoas aqui. Opa, pronto. E nós vamos começar aqui todo o nosso bate-papo com o Fernando Rolim. Tá? O Fernando Rolim eu conheci durante eventos do FEA Angels, da qual ele faz parte como investidor anjo, e ele já foi executivo, e há um bom tempo ele é empreendedor serial, certo, Fernando? Vários empreendimentos, e obteve aí um exit bem sucedido. Ele vendeu a empresa que ele tinha, uma delas, né, para uma seguradora, tá? E mesmo assim ele não parou, tá? E de cara ele gostou muito do propósito da Restart, da ideia, e aí a gente começou a trabalhar juntos neste empreendimento, nesta empreitada, tá? E a gente vai conhecer um pouco mais do Fernando Rolim, que fala aí diretamente do litoral, onde ele mora, privilegiado, felizardo de estar aí na praia. Eu estou falando de Lins. Bom, vamos lá, Fernando, conte pra gente aqui um pouco, qual que foi a inquietação que levou você ao seu primeiro restart como empreendedor?
Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela participação e pela paciência aí de nos ouvir. Mas é o seguinte, logo que me formei, eu consegui antes de me formar, consegui um bom estágio, fui efetivado, comecei a progredir, de ali eu mudei para outra empresa e eu subi rápido. Aos 27 anos eu era CFO e eu sempre me via como um executivo, tá? Só que nessa empresa que eu trabalhava, eu comecei a participar de eventos nos Estados Unidos, levado pelo presidente dessa empresa, e eu via muita coisa que não tinha aqui no Brasil e eu falava para o presidente: por que a gente não leva alguns desses negócios para o Brasil? E quando esse presidente deixou a empresa, ele me convidou para fazer aquilo que eu falava, junto com ele. Então, eu deixei a empresa 6 meses depois e virei minha chave. Nunca mais eu tive uma carteira assinada. Eu tinha, à época, 32 anos, 3 filhos, poucas reservas financeiras. Valentina, calma, eu já falei para você esperar. Opa. E 60 dias para entregar a minha dissertação de mestrado. Esse foi o meu primeiro restart. E, Fernando, fica um pouco dilema para as pessoas, né? Você, como você era executivo, você viu essas ideias nos Estados Unidos, resolveu trazer. E aí, o que veio primeiro, Fernando? Veio o ovo ou a galinha, né? Você já tinha cliente, você começou do zero e aí vieram os clientes, ou você já tinha os clientes e por isso você abriu a empresa? Como que se deu essa transição? Essa é realmente uma questão bem crítica no negócio quando a gente começa a empreender, né? Se a gente tem dinheiro para empreender, se a gente tem cliente que possa sustentar esse empreendimento. Na realidade, a gente formatou alguns produtos e aquilo que eu tinha visto nos Estados Unidos, e começamos a oferecer para o mercado. Mas o mercado queria outra coisa, que essa é uma lição muito importante para o empreendedor, né? Escutar o que o mercado quer. O mercado queria o meu conhecimento e a minha experiência. E eu tive que reformatar o negócio para uma consultoria e treinamento. Ou seja, eu choquei o ovo que o mercado me pediu. E depois veio a galinha. Então, acho que... Mas eu nunca deixei de continuar perseguindo a minha galinha, né? Porque aquelas ideias que eu tinha visto nos Estados Unidos eu ainda achava que fazia sentido. Mas é isso. Você tocou num ponto importante aí, Fernando. Você falou que o seu produto se modificou, certo? Você foi ao mercado e você percebeu que o mercado, na verdade, não queria exatamente aquilo que você tinha a oferecer. Fala um pouco mais sobre isso, Fernando. É interessante porque a gente passa mesmo por isso, né? Eu tinha imaginado algumas coisas e fomos oferecer meu sócio para o mercado. E aí o mercado falou: bom, não é desse jeito que eu quero comprar, não é isso que eu estou vendo de valor. Eu quero que você venha aqui a me ajudar a fazer tal coisa, eu quero que você venha ensinar aquilo que você fez lá, que deu certo, que você está mostrando para mim que deu certo. Então, eu quero que você venha fazer aquilo que você está pondo, que você está descrevendo como a sua trajetória. Tá? E, no fundo, não era essa a nossa intenção, de começar com uma empresa de consultoria e treinamento, mas foi o jeito que eu tive que me adaptar àquilo que o mercado queria me pagar. E eu precisava, né? Eu não tinha reservas financeiras suficientes para bancar aquela minha ideia, e acho que ainda bem, porque acho que eu não fui teimoso, eu me adaptei rápido e, com isso, eu consegui desenvolver um negócio que depois me ajudou muito na minha vida e me levou para frente, né? Porque esse negócio ele cresceu, se desenvolveu, mudou de formato, e ganhou musculatura, e como você falou, eu tive aí uma estratégia, uma saída, um exit de sucesso. Você chegou a ter quantos funcionários lá, Fernando?
Acho que no nosso pico, acho que a gente chegou aí a uns 100 colaboradores, não eram funcionários, né? A gente nunca trabalhou com esse modelo de CLT, mas a gente chegou a ter mais de 100 pessoas na nossa estrutura entregando os nossos produtos e serviços na terceira versão dessa empresa de consultoria e treinamento. O que para uma empresa que não tem origem escalável, né, não é um produto, mas sim pessoas, é um número bem significativo para uma consultoria ter este número de colaboradores. E, Fernando, vamos matar a curiosidade aqui do pessoal, né? Você é um empreendedor serial. Conta pra gente brevemente como que se deu todos estes starts, o que você fez ao longo aí da sua trajetória? Bom, antes de mais nada, eu acho que eu gosto de criar, né? Às vezes me chamam de que eu gosto de inventar, mas eu gosto de criar. Então, a minha dissertação de mestrado foi uma solução de gestão de capital de giro que eu implantei na empresa onde eu era CFO e que salvou ela de quebrar. Então, transformei um produto, desenvolvi um negócio que depois até virou dissertação de mestrado. Eu transformei em livro aquilo que eu dava de treinamento. Eu desenvolvi um algoritmo de reposição de estoque muito antes do VMI, que também teve sucesso e foi incorporado por algumas empresas. Eu desenvolvi um sistema de precificação de peças para algumas montadoras, umas 4 ou 5 que me contrataram. Então, eu acho que primeiro vem uma coisa de um ímpeto assim de querer criar coisas, de desenvolver coisas, né? Agora, quando a gente fala de negócio, eu e algumas vezes não sozinho, né, evidentemente, né, eu coloquei de pé 19 negócios em 30 anos, né? Dá uma média de 19 meses para cada negócio. Não é bem essa a conta. Mas é o seguinte, mais da metade, 9, eu fiz essa contabilidade hoje, né, foi para terceiros, clientes, eu era sócio, e muitos desses 9 negócios ainda estão em funcionamento e são bem-sucedidos, né? 4 não tiveram sucesso desses meus empreendimentos. Foram empreendimentos próprios, né? E 2, eu diria que foram fracassos completos, né? Então, acho que esse negócio de ser empreendedor, ele é bom, né, quando dá certo, né? Mas, às vezes, ele dá errado e pode dar muito errado, né? Ainda na minha contabilidade, 2 tiveram um sucesso muito bom, mas foi por um tempo determinado, né? Por anos, durou alguns anos, né? Apenas, mas durou, foi bom enquanto durou. Então, as coisas não necessariamente são boas para sempre, né? 2 negócios são lucrativos até hoje, né? E como você já mencionou, que você me apresentou, foi um exit de sucesso, né? Que eu fui comprado, a empresa foi comprada por uma corporação americana. E o 10º, se vocês fizerem a conta, né, deu 18, né? E o 19º é o mais recente, né? Onde eu estou colocando todas as fichas e energia, que é a Restart. É uma honra estar com você nesta empreitada, Fernando. Vamos lá. E onde entra essa inquietação toda, né? Você falou de 2 palavras muito importantes, criar e oportunidades. Você acha que são estes 2 os denominadores comuns para todos estes starts que você fez, é isso? Olha, eu acho que eu tenho um instinto de realizar, né? E eu acho que esse instinto abre os meus sentidos para as oportunidades. Então, acho que é isso que vem antes, né? É essa inquietação, né? Veja, eu disse que no começo eu achava que eu ia ser executivo para o resto da vida, né? Mas eu comecei a entender, quando eu vi aquelas coisas lá nos Estados Unidos, aquelas novidades lá no final dos anos 80, aquilo lá me instigou, né? Me inquietou, né? Para que eu pudesse buscar e encontrar as oportunidades. Acho que onde o negócio começou foi isso, quando eu vi coisas que eu poderia realizar, que não tinha,
que tinha espaço no mercado, porque em outros mercados mais desenvolvidos eles já existiam, e que, então, acho que a resposta à sua pergunta é, para mim, a inquietação vem antes da oportunidade. Ela que aguça os meus sentidos para entender as oportunidades. E é interessante, pessoal, que vocês vão ver, o meu e do Juliano é bem diferente, a inquietação de cada um. E a gente está numa linha de tempo, então o Fernando, ele já tem aí uma trajetória maior que a gente, né? O Juliano está no meio e eu sou mais nova, sou mais jovem. É interessante como vai mudando essas inquietações com o passar do tempo, das gerações, enfim. Fernando, e qual é o sentido da realização com a Restart Me, que você vê aí com a Restart Me? Qual que é o seu propósito conosco? Eu acho que o sentido da realização é exatamente o nosso propósito, sabe? De oferecer caminhos para os profissionais experientes. Eu acho que eu vivi isso, muitos amigos e colegas me procuram perguntando, puxa, o que eu faço, como é que eu faço, o que eu faço com tudo que eu já acumulei ao longo da minha vida profissional. E eu acho que não há limite de idade para acreditar num propósito, né? E eu acredito muito nesse propósito de poder ajudar pessoas a empreender. E eu também acho que nesse momento que a gente está vivendo, nem a pandemia vai tirar das pessoas e dos nossos clientes o direito de sonhar com o negócio próprio. Então, acho que é por isso que nós estamos aqui. E você falou, Fernando, uma palavra muito forte, que é realização e propósito. E aí eu vou pegar esse gancho para falar com o Juliano, que é o cara do propósito, certo, Juliano? É a palavra que ele mais repete durante o dia. Eu acho que cada 10, metade é propósito. Bom, vou apresentar o Juliano Arantes, pessoal. O Juliano Arantes também é outro empreendedor serial. Eu me sinto muito honrada, porque eu sou uma empreendedora iniciante. Tá com esses dois feras aqui. E ele também teve um exit bem sucedido. E, inclusive, ele acabou de se mudar para Valência, na Espanha, de onde ele está falando conosco aqui, com a família. E ele é empreendedor serial, então ele vendeu os negócios dele no Chile, ele estava lá no Chile antes. E foi para Valência por perceber lá um polo empreendedor significativo. E o Juliano, ele passou por diversas experiências na indústria, consultoria, e chegou ao topo da carreira como executivo no Chile, onde ele era expatriado e ele era diretor lá, tá? E aí ele fez essa mudança de chave lá no Chile também, e ele empreendeu na área, no ramo de cervejas, que era o hobby dele, e se tornou um negócio lucrativo, certo, Juliano? E aí, como que surgiu esse contato nosso? Foi através do Rolim, porque o Fernando e o Juliano, depois de 11 anos, entraram em contato novamente e eles chegaram a trabalhar juntos na empresa do Rolim aí por 6 anos, certo? Bom, vamos lá, Juliano. Muito obrigada. E, Juliano, conta um pouquinho para a gente como ocorreu essa inquietação, mesmo você estando no topo da sua carreira, né? Que deu? Você chegou onde todo mundo quer chegar, um cargo de diretoria e tudo mais. Que deu a louca no Juliano? Não, eu quero empreender. Conta um pouco mais sobre a sua inquietação. Primeiramente, fico lisonjeado aí pela sua introdução, bem gentil, né? Mandar um abraço para todo mundo que está aí acompanhando também. E é muito legal o que você falou, porque o topo da carreira, né? Eu tinha feito basicamente uma carreira de administração de empresas, né? Formei em administração e aí eu comecei com os programas de trainee, passei pela parte industrial, depois com a consultoria e com o Fernando, vários anos. E aí eu chegou algum momento, há uns 3 anos antes de eu ir para o Chile, que foi a minha, vamos dizer assim, aí seria o topo ali da carreira, eu tinha definido um propósito. Eu acho que é muito importante essa palavra, né? A gente define um propósito, em vez de a gente ficar procurando algo mais universal, é você definir um propósito para aquele momento que faz sentido para você. E para mim era trilhar uma carreira executiva,
né? Liderar a equipe. Né? Eu lembro até o diretor de RH me perguntou, pô, o que você queria? Que, olha, eu gostaria muito de fazer uma carreira internacional, e liderando equipes. E fui trabalhando para isso, né? Fui trabalhando, fui galgando os meus degraus e felizmente aconteceu, né? Quando você coloca os objetivos, acho que você consegue. Veio esse convite de ir para o Chile, fui para lá numa posição de diretoria comercial e foi muito engraçado, porque eu cheguei e eu tinha exatamente conquistado aquele propósito, que era liderar pessoas, eu tinha acesso a toda uma estrutura no mundo inteiro para atender, enfim, bastante flexibilidade para trabalhar nisso, um bom salário, casa, estava ótimo com a minha esposa, só que de repente eu não era feliz, olha só. Eu falei, poxa, por que será? Está acontecendo alguma coisa, né? E essa inquietação muitas vezes vem como uma angústia, vem sem nome. Ela aparece e você talvez não define o que ela é muito bem. Depois eu fui entender, né, um pouco. Mas aí, o que a minha leitura foi que talvez o propósito que eu já tinha alcançado tudo, às vezes você imagina aquele propósito, às vezes você imagina aquele objetivo, você chega lá, muitas vezes você se realiza e segue. Agora você pode chegar lá e de repente aquilo que você alcançou não era o que você tinha de fato imaginado, ou seja, não era aquele propósito real. Eu senti que talvez eu estava um pouco desencaixado, né? Foi a primeira angústia, né? E tudo estava ok. Então, realmente, aí depois de um tempo eu entendi o que foi essa inquietação, mas em resumo eu não ia ser feliz, né? No ambiente das empresas por uma questão pessoal. E era hora de definir um novo propósito. Foi justamente isso que aconteceu no Chile 2 meses depois de eu chegar aí naquele topo que você tinha comentado, né? E, Juliano, conta como que você resolveu essa inquietação? O que você buscou fazer com isso? Olha, primeiro de tudo, eu comecei a averiguar. Eu estava com 30, engraçado, né? O Fernando tinha falado de 32 anos, eu estava com 32 anos também. Eu comecei que eu estava com uma crise existencial, né? Eu comecei a ler muito livro, né, de desenvolvimento pessoal, enfim, aí acabei assim, falando, olha, eu acho que é legal ter um apoio profissional, né? Eu conheci uma mentora bastante legal, comecei a desconfiar que era alguma coisa relacionada com a minha carreira, né, que eu estava chegando até ali. E porque assim, né, o Michael Phelps, né, o Usain Bolt são os melhores do mundo. Tem pessoas que podem apoiar eles. Quem somos nós, né, para trilhar tudo sozinho? Então eu achei que ia ser legal uma ajuda, né, um apoio. Então junto eu fiz um trabalho de autoconhecimento intenso e cheguei nessa conclusão que no meu caso eu tinha um valor muito forte de autonomia, né, vamos dizer assim, mais de liberdade, e que seria um perfil mais difícil de trabalhar em empresas, né? Enfim, então eu trilhei uma carreira que, olha, daqui para frente o meu propósito é empreender, né? Então, eu vou começar o meu planejamento. Eu lembro de uma aula que eu estava no MBA lá de marketing, lá na FIA, e o professor falou uma coisa legal. Ele falou assim, olha, você faz o que você gosta? Aí eu pensei lá no fundo, olha, não sei, viu? Olha, não tem problema. Se você não faz o que você realmente gosta, planeje-se para fazer o que você gosta. E aí essa frase me marcou muito. Então eu comecei a planejar. E aí o que eu estava muito interessado? Com a cerveja. Eu vi um ecossistema empreendedor lá em Santiago muito interessante. Muitas pessoas saindo de trabalhos e fundando cervejarias e fundando esse negócio. Comecei a ficar curioso, comprei um kit, comecei a fazer na minha casa, comecei a fazer degustação com os amigos, comecei a frequentar clube de degustadores, enfim. Aí eu fui buscar fazer networking, conhecer quem tinha fundado o negócio, colher informações, isso é muito importante para empreender, né? Às vezes você vai nesse instinto que você gosta, que você ama, mas você tem que analisar o mercado, você tem que saber. Então, para mim, era um duplo desafio, porque eu tinha empreender e um outro segmento. Então, realmente, são 2 movimentos ousados. Então, eu comecei tentando entender o segmento onde eu ia atuar, né? Então, foi isso. Foi essa busca por ajudas, conversas, informações e o plano, né? Eu já tinha o meu plano de negócio,
A minha ideia era começar como investidor, eu estando na minha empresa, fazer o negócio crescer, e quando tivesse o negócio virando 2, 3 anos, aí eu pularia para o empreendimento 100%. Né? Esse foi um pouco o meu plano inicial. Exato, Juliana, a gente estava conversando, esse foi seu plano inicial, certo? Que teve aí um empurrãozinho dado pela reestruturação que a empresa sofreu, certo? Qual que foi o papel dessa reestruturação para você dar o pontapé definitivo e começar os seus empreendimentos? Olha, é muito legal, né? Porque você vê assim, né? Olha, uma reestruturação pegou de surpresa, teve uma linha inteira que foi eliminada, vamos dizer, a estrutura organizacional redesenhada em um dia, né? Então, você é obrigado a se reinventar. No meu caso, por sorte ou não por sorte, por ter feito esse planejamento, por ter ido atrás, eu já estava pronto, né? Eu já estava pronto para seguir em frente. Um instinto natural é voltar ao seu planejamento anterior. Falar, olha, peraí, já que eu tenho meu plano de negócio, minha estratégia, olha, eu vou me recolocar em outra empresa e vou continuar com aquele mesmo plano, que tinha um sócio já interessado em tocar o negócio, beleza. Porque, para mim, aquele propósito de trabalhar em empresa, naquele momento, virou só dinheiro, só grana. Eu acho que é muito pouco, né? Se você quer outros valores para você na sua vida naquele momento, você fala, poxa, mas é só para subsistência, então fica um pouco pobre. E aí eu fui nas entrevistas, fui convidado, acabei fazendo os processos seletivos, e eu descobri aí, Larissa, eu comecei a ver o filme Retrospectiva. Eu falei, eu não vou ser feliz. Não é porque a empresa. Não, é porque os meus valores. Eu tinha feito esse estudo, eu tinha definido o objetivo. Eu falei, eu tenho que seguir os meus valores, eu tenho que seguir meu plano, enfim. E aí acontecem essas coisas, né? Eu tinha conhecido vários empresários do ramo, de cervejarias lá, e um deles me ligou, olha, Juliano, tá tendo amanhã um congresso, não tá sabendo? Eu falei, não, no sul do Chile, com pessoal dos Estados Unidos, Alemanha, vai estar todo mundo lá, você tem que ir. Eu falei, poxa, minha mulher estava grávida, eu estava sem emprego, e eu falei, olha, me pega um telefone aqui da nossa amiga que mora aqui perto, qualquer coisa liga, tenho que ir para lá. Não tinha nem mais avião, peguei um ônibus, passei um overnight lá, cheguei num frio lá no sul do Chile, e esse congresso. E daí conheci pessoas que acabaram, né, essa coisa, quanto mais você trabalha, mais você tem sorte, né? Que vieram conexões e acabou uma delas fazendo um convite. Ó, Juliano, você não quer trabalhar para mim? Porque eu estou precisando de um comercial. Aí eu falei, olha, deixa eu ir lá, né? Fiz a entrevista com ele lá, depois eu vi o modelo, fiz algumas perguntas, essa inquietação um pouco consultora, né, de buscar o que o cliente quer, o que ele precisa, um pouco essa obsessão por gerar valor para os clientes, sabe? Aí eu falei, olha, esse cara está precisando expandir, esse cara está precisando fazer isso, aquilo, e aí eu uni a minha expectativa, apresentei para ele, em vez de ele fazer um ok ali para ser funcionário dele, eu falei, olha, eu mostrei um plano, um mini plano estratégico, falei, olha, você quer expandir, não quer? Olha, eu quero empreender. Por que a gente não é sócio na sua expansão? Eu posso te apoiar na sua operação, que já existe, já é exitosa, mas a gente pode ser sócio na expansão. Ele gostou, topou, e aí começou a minha carreira empreendedora, né? E só fazendo um gancho, é interessante isso que você está falando, porque a inquietação, na verdade, ela veio antes de você visualizar oportunidades, certo? Que é a mesma coisa que o Fernando tinha falado. Olha, primeiro veio, no caso dele, a inquietação por criar, por realizar. E você, no caso, era uma inquietação por insatisfação, era uma inquietação que, eu não estou feliz, eu preciso buscar algo que realmente faça sentido para mim. E aí você começou já a se movimentar para gerar o que foi sua oportunidade depois, certo? Que foi a busca por network, você procurar a mentoria e conversar a respeito do que você estava se sentindo. Enfim, opa, tive um problema aqui com a gravação. E isso que deu, na verdade, todo o respaldo para você seguir com os seus empreendimentos e se preparar para
quando aconteceu o fato realmente da reestruturação, você, como você falou, estar pronto para aquilo, certo, Juliano? Exatamente. E aí, conta pra gente, a partir daí, brevemente, quais foram todos os seus restarts? Não, legal. Então, esse propósito, né, ficou bem claro que era ser independente, empreender, e eu achei um segmento que me apaixonava, que era a cerveja, principalmente a cerveja artesanal. Muitos novos, jovens empreendedores, então isso me empolgava de pertencer a um ecossistema empreendedor. Eu acho que a gente vai mais longe juntos, viu, Larissa? Acho que é difícil, aquela história do empreendedor que vai sozinho, vamos aí. A gente sempre se apoiar em outros empreendedores, acaba formando um ciclo virtuoso. Então, foi isso. Sim. Durante essa primeira empresa, eu fui conversar com os clientes, né, e perguntava para eles, qual é o seu problema? E eles começavam a me falar, na verdade, o meu objetivo era vender insumos para a fabricação, mas eu quis ir um pouco além. E a gente começou a mapear e eu vi que faltava muito formação. O pessoal ali, era difícil crescer, um negócio escalar, um negócio sem instrução formal. E é um segmento muito técnico. O pessoal fala, não, é legal, o cerveja é muito técnico, você tem que ter muita responsabilidade com os clientes. Então, a gente fundou já o segundo, já 100% independente, como uma escola de cerveja. Fizemos aí um link com a Universidade de Munique, né, a Domens, o pessoal da UK, né, Flavor Active, para profissionalizar. O propósito era profissionalizar o ramo da cerveja, né, para gerar negócios mais sustentáveis, que pudessem crescer, empregar mais pessoas. Esse foi o propósito, né? Aí uma outra pessoa que também estava no meu network falou, olha, eu estou fazendo um restart de carreira porque eu recebi um aviso que eu não vou ficar mais na empresa, meu sonho é abrir um restaurante, mas pô, podia ser um restaurante com um bar também, o que você acha? A parte das cervejas artesanais. Eu falei, legal, estudei, faz sentido. Aí entrei como um investidor e montar o negócio da cerveja dentro do negócio do restaurante. Foi um sucesso também, tivemos 30 funcionários, faturamentos expressivos, então eu estava bastante contente. Eu comecei a ter uma outra inquietação de lugar, realmente, acho que o Chile comecei a pressentir que não estava muito bem economicamente, e aí a gente também fez com a minha família todo um planejamento para mudar de vida, além de mudar de outros empreendimentos. Então, a gente resolveu ir para a Espanha, ter uma qualidade de vida boa, uma educação legal para as nossas filhas, né? E já foi, como você bem mesmo disse, é um lugar vibrante, tem muito empreendedor, muita coisa rolando. E também não foi um salto de loucura, foi planejado há alguns anos. O que eu tenho que fazer, eu planejei o meu desligamento, né, das empresas que eu estava lá. Elas continuaram com sucesso, mas eu não poderia aportar mais estando longe, né? E outras, enfim, também faria parte o planejamento financeiro. Então foi um exit bem sucedido. Eu acabei vendendo bem essas empresas e esse foi o meu funding para falar, olha, eu vou ficar aqui mais ou menos 2 anos, ok, assim, sem preocupações, e aí eu posso já empreender uma nova fase. E aí foi legal, porque eu fiz um outro trabalho de autoconhecimento, né, com uma outra pessoa que me orientou, e eu defini um novo propósito da minha carreira. E aí tem muito a ver com a Restart, né? Essa era a minha última pergunta. E por que a Restart? O que você encontrou nessa ideia? Como casaram esses propósitos aí, Juliano? Olha, é muito importante a gente realmente saber o porquê que a gente quer fazer as coisas, definir os objetivos. Então, o meu novo propósito foi esse. Eu estou muito... Não, amigo, a amizade dele com o né? Silvio Estou bem sensibilizado em gerar um impacto social, né? Eu acho que eu tinha, por exemplo, com a cerveja, por exemplo, você vê com o Covid, né? O negócio fecha, os lugares não essenciais. Por mais legal que seja, eu falei, poxa, quem que fechou? Bares e restaurantes, né? E os serviços essenciais ficaram aí como saúde, como educação e trabalho, né? Então, eu tinha pensado em ajudar empreendedores, porque se for ver a quantidade de empresas que contribuem para o PIB mundial, a grande parte são pequenas, médias empresas e empreendedores. E eu falei, poxa, a minha trilha foi tão sofrida no começo, tive tantas coisas que
seria legal apoiar outras pessoas que estão querendo também, né? E a gente aportar um pouco com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com o nosso network. Então, o meu propósito foi gerar bem-estar e prosperidade para a sociedade através de programas de impacto social. E empreendedorismo é um programa de impacto social muito potente. E conversando com o Fernando aí do meu networking, a gente foi falar de outros assuntos, ele acabou apresentando de novo aquelas coincidências, né? Quanto mais você trabalha, mais focado você está, aparecem as coisas. E falou, eu fiquei encantado, eu falei, olha, exatamente isso que eu estava tentando fazer, e aí eu te conheci também, e todo mundo está sintonizado no mesmo propósito, e é isso que tem, é tudo para dar certo, a gente está preocupado em ajudar e apoiar essas pessoas que têm os negócios de sucesso, que consigam crescer, que consigam realizar seus sonhos, consigam empregar pessoas, consigam gerar um impacto positivo aí na sociedade, e estamos juntos nesse desafio. Legal, Juliano. Muito bem. Agora chegou a sua vez, Larissa. Exato. Vamos conhecer um pouco de você. Bom, eu encontrei, como disse a Larissa, ela na FEA Angels, numa das nossas reuniões, e ela veio com essa ideia de trabalhar esse público dos profissionais experientes. Porque ela disse para mim, tem um monte de gente que me procura, que trabalhou comigo na Bosch, na Motorola, na DHL, tal, que quer empreender, que não sabe o que faz da vida, não sei o quê. Eu acho que tem aí uma dor nesse negócio. Isso acho que demorou, a nossa primeira conversa não demorou mais do que 15 minutos, e a gente fechou num objetivo de seguir em frente nessa linha, porque Sim. no próprio FEA Angels a gente sentia e a gente pensava em criar alguma coisa dentro do FEA Angels, né, da FEA Angels, que ela é só um núcleo de investidores anjos, né, e a gente queria fazer algum negócio, né, que esses investidores pudessem também ser atores, e aí a Larissa e eu nos conectamos. Isso foi, acho que 2 semanas antes, não, um pouco antes do Covid, né? Acho que um mês antes. Não, um mês antes, foi um bom tempo mas antes. o fato é que ela morava em Campinas e eu no Guarujá, não nos encontramos. Ficamos apenas trocando as nossas impressões e ideias pela internet, né? E aí estamos aqui. Mas vamos lá. Ela é engenheira de produção, formada pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é uma empreendedora recente, como ela já falou, ela está no início da trajetória. Mas ela já fez alguns restarts que vai falar para a gente. Ela já mudou de área, já mudou de empresa, já saiu da indústria, já foi expatriada para o Chile, coincidentemente, como o Juliano, né? Fez um restart na academia, na universidade, né? E Larissa, fala pra gente aqui, por que você é tão jovem e é tão inquieta? Então, Fernando, acho que as minhas inquietações inicialmente, aí, quando eu estava no início da minha carreira, era muito por desenvolvimento, de querer aprender, então foram surgindo oportunidades, de ser trainee na Bosch, de morar também na Alemanha e na Hungria, e atuar nas áreas, então fui mudando de área dentro das empresas, da Motorola para Bosch, e na Bosch passei por várias áreas também. Depois veio um pouco da inquietação financeira, de, gente, preciso ganhar mais dinheiro, fui em busca de promoção, e aí eu fiz o outro passo de mudança de empresa, obtive promoção em outro lugar, e aí eu me deparei com a outra inquietação de, não, na verdade, eu acho que eu não gosto do que eu faço. E os problemas são os mesmos que eu encontrava mesmo estando na mesma área e realmente. E aí essa insatisfação também, um pouco de não se encontrar naquilo que faz, não gostar muito daquilo que faz, surgiu um convite inesperado. Na época eu atuava em compras, fui
o convite surgiu para atuar do outro lado da mesa, concomitante com outros convites de outras empresas, e como o Juliano, quando ele falou da entrevista, que ele se viu tendo os mesmos problemas, eu falei, gente, não, eu só vou mudar de endereço, mas não é o que eu quero. E aí eu resolvi arriscar ir para uma consultoria pequena, na época, trabalhar direto com donos, 5 consultores só, e do outro lado da mesa, na área comercial, e precisava de alguém técnico, que era em otimização de processo, então como engenheira de produção caiu como uma luva, e deu super certo, né? E aí ele me mandou para o Chile também, que já tinha um projeto lá que estava acabando, precisava expandir. Então foram esses starts de área, de sair de indústrias multinacionais e ir para um negócio familiar, pequeno, que depois cresceu, mas uma mudança de paradigma muito grande. Depois, eu lá no Chile, veio a inquietação pela minha vida privada, né? Eu não queria, na verdade, estar lá, não foi uma decisão minha, porque justamente eu estava pensando em família, em ter filhos e tudo mais. Então, eu me planejei financeiramente para dar esse passo, aí eu pedi demissão, e eu sempre tive comigo 2 coisas, 2 admirações muito grandes. Falar, você sempre ambicionou chegar como diretora? Eu falei, não, porque na minha área eu sempre admirei quem era dono de indústria. Então, por exemplo, tem a figura do Antônio Hermílio de Moraes como o ápice de engenharia de produção, o cara ter criado a indústria que ele criou. E professores, porque eu sempre tive muita estima, sempre gostei de estudar, sou uma pessoa curiosa, nata, e meus pais são professores também, então eu falei, poxa, eu sempre quis fazer mestrado. Uma coisa muito importante também da inquietação lá no início, eu comecei já minha carreira com crises, então além da busca por desenvolvimento, eu sempre tive comigo que estabilidade não existe. A indústria da telecom sempre teve altos e baixos, acho que o Ricardo está aqui presente, sabe bem disso, né, Ricardo? Trabalhou comigo lá. Então, eu vi várias pessoas queridas, né? Confirmado aí, viu, Larissa? Perderem emprego. Então, para mim, era uma coisa que eu falei, cara, eu tenho que ter um plano B. Então, o plano B do mestrado sempre existiu. Aí, depois, na convivência com o dono da consultoria e sabendo o que é empreender, quais as possibilidades, abriu meu mundo, uma janela de possibilidades de empreendimento. Então, eu tive toda sorte de inquietação possível, imaginada. Aí eu acho que por isso que eu sou Mas inquieta. o que levou você a empreender, Larissa? O que levou eu a tomar a decisão, basicamente, foi um raciocínio muito simples, que eu falei assim, bom, eu não quero estar onde me colocaram, portanto, não é uma decisão minha, ou seja, estava também como Juliana em busca de autonomia, queria voltar para o Brasil e ter minha vida pessoal. E segundo, eu falei, vendi tanto para o dono da empresa que eu vou vender para mim, óbvio. Tipo, é uma coisa que você aprende a vender, você ganha uma certa segurança, ainda mais que eu toquei todas as negociações no Chile, fechei um projeto lá gigantesco, sozinha, com a diretoria do board de diretoria de uma indústria cimenteira. Cara, vou vender para mim. Então, foi um raciocínio bem... não tinha lance de propósito, não. Foi muito financeiro mesmo, unido com a minha necessidade no momento, que era realmente pensar aí na vida pessoal, tá? Você falou disso da vida pessoal e falou de família e etc. E muitas mulheres passam por esse dilema profissão-maternidade, né? Qual a sua experiência com isso? Bom, Fernando, a maternidade veio para mim. Primeiro, eu empreendi a Mira Vendas, né? E, na verdade, era um produto que depois eu descobri que o mercado não pagava aquilo que eu queria ganhar. Então, naturalmente, eu também me adaptei para atender ao mercado no quesito de consultorias. Foram surgindo por indicações, projetos.
E aí minha vida era uma loucura. Então, concomitante com o mestrado. Então, hora eu estava num cliente Barueri, hora num cliente na Moca, hora num cliente em Campinas e ficava, enfim, cada dia da semana num lugar diferente. E com a maternidade, isso acabou sendo inviabilizado, né? Aí que eu tomei a decisão realmente de fazer a mudança de chave para a academia. E aí eu assumi coordenação acadêmica, enfim, fui para a academia, porque as atividades eram mais flexíveis, atendendo à necessidade que eu estava no momento de uma criança pequena de flexibilidade. E agora estou voltando aí com tudo com a Restart Me, né? Então, Cecília já está maiorzinha, vamos que vamos. E quais foram essas suas tentativas aí empreendedoras? Exato, é aquilo que eu falei. Primeiro foi a Mira Vendas, certo? Que era um produto basicamente que eu fazia para a empresa que eu trabalhava, eu faria para outras empresas, mas não o processo inteiro, uma parte dele que eu percebi que era mais chata, que as pessoas não gostavam de fazer. E aí, indo ao mercado oferecendo, as pessoas não era exatamente o público que eu imaginei que fosse querer, eram empresas muito pequenas e, portanto, não queriam pagar aquilo que eu queria ganhar. A conta não fechou. E concomitante a isso, surgiram projetos bem interessantes, por indicação, no Grupo Ultra, na Dupont, e que remuneravam mais. Então, eu até cheguei a ter alguns clientes da Mira, atendi, mas a galinha dos ovos de ouro eram os projetos, que foram relativamente viabilizados quando a Cecília nasceu. Então, e eu tomei a decisão de empreender novamente só que o plano B da academia, que foi um restart também, não deixa de ser um recomeço. E agora com a Restart Me mesmo. E como é que o Restart Me encaixa no seu propósito? Exato. A Restart Me vem justamente por conta daquilo que você falou, né, Fernando? Como eu trabalhei em consultoria e na área industrial de otimização de processo, eu fiz um network muito interessante. Então, eu conheci diretores industriais de grande parte das indústrias no país. Eu vivia viajando, vivia conhecendo indústrias, né? Implementando aí em realmente grandes empresas, Klabin, Mars, Coca-Cola, todas as cocas. E então, esses profissionais que trabalharam comigo e que se viram desempregados ou querendo mudar, muitas vezes me procuram até hoje. Poxa, Larissa, estou buscando alguma coisa, me ajuda, você não pode me indicar em algum lugar e tal. Falei, cara, e tem uma dor aí, tem uma dor porque muita gente, principalmente as empresas que eu trabalhei, a Motorola sempre foi cíclica, eu acho que todo mundo lá sempre foi meio preparado, já sabia que estabilidade não existe. Mas a Bosch, por exemplo, é uma empresa muito estável, né? As pessoas sempre planejaram ficar lá a vida inteira. Isso até uma década atrás era usual, as pessoas trabalharem 30, 40 anos lá. Então, elas não projetaram o que fazer caso isso não aconteça. Eu acho que a gente vê aí a pesquisa da Mercer, que é uma das grandes consultorias em pessoas, eles colocaram, hoje em dia, a maior preocupação, o maior desejo dos executivos não é salário, não é oportunidade de desenvolvimento na carreira, ou seja, tudo aquilo que era usual, que também foi inquietação, mas era estabilidade. Né? Então, as pessoas permanecem numa empresa ou tomam a decisão de mudar para outra empresa quando elas visualizam que elas terão estabilidade naquele local. E elas não saem porque elas têm estabilidade. A gente está vivendo aí um cenário que comprova isso, né? Então, eu falo, cara, a gente tem que ajudar essas pessoas. E todo esse meu processo foi muito solitário. E eu comecei a participar desse ecossistema de inovação, desde a minha pesquisa do mestrado, que eu pesquiso startups tecnológicas, aí por isso eu também adentrei a FEA Angels, conhecer todo este ecossistema, participo ativamente de eventos de aceleradoras, e eu falei, cara, é um mundo que tem pessoas experientes, mas ou elas são investidores já, ou elas são um dos fundadores, e, enfim, já está com a grana ali e está bancando. Ou então é galera jovem. Então eu senti um certo preconceito nesse ecossistema de ver pessoas mais experientes.
participando. Eu mesma falei, poxa, seria legal eu participar de um programa de aceleração, só que a minha empresa não era de base tecnológica, eu não vi portas para isso, para submeter minha ideia à validação, fazer o mínimo produto viável. Poxa, se eu tivesse feito um MVP da ideia inicial da Mira Vendas, talvez eu não tivesse perdido aí 6 meses, 1 ano que eu passei tentando captar clientes para um produto que não pagou o que eu queria, por exemplo. Então, eu falei, essa trilha é muito solitária, é muito doída, você aprende batendo cabeça sozinho, e aí você muda a rota. Nesse processo, você não ganha dinheiro, por sorte, você mantém o que você planejou, conquistou, ganha um pouco mais. Eu tive a sorte de ter as consultorias, mas se eu não tivesse, poxa, se eu não tivesse um relacionamento e contatos para esses projetos, talvez tivesse passado por situação difícil, assim. Então, eu falei, a gente tem que ajudar todo esse público, a gente tem todo um grupo de executivos que talvez queiram empreender ou queiram mudar de alguma forma, mudar de área, por exemplo. O que aconteceu comigo também é super factível, mas e aí, quais as implicações disso, os riscos envolvidos, como se planejar para isso? Enfim, então o meu propósito realmente é ajudar, casou com a Restart, minha ideia é ajudar este público nos restarts e com isso evitar risco de capital próprio, evitar mitigar esses riscos, né? E submeter a prova. Eu acho que a gente tem aí o que vem sendo feito com as startups tecnológicas, ele é muito, sim, adaptável à realidade de negócios tradicionais. Então, não é porque o negócio de restaurante já é conhecido, já é usual, mas alguém que quer abrir um restaurante, muitas vezes não sabe o que é um restaurante, não sabe qual que é a rotina de trabalho, se realmente é aquilo que quer fazer e como que é o mercado. Então, para aquele empreendedor que é um profissional experiente de outra área, como executivo, empreender um restaurante, para ele aquilo é muito incerto. Aquilo por que não submeter a prova? Por que não validar a ideia? Por que não ir a campo? Enfim, fazer o mesmo processo de aceleração que as startups têm para negócios usuais. Então, foi bem essa a intenção com a Legal. Restart. Obrigado, Larissa. E agora a gente vai abrir para as perguntas e vamos continuar contando com você aí, coordenando aí as perguntas. Exato. Que você deve estar enxergando. Bom, vamos lá. O Guilherme, ele quer saber, Fernando, o nome do seu livro. E ele fez várias perguntas para você, tá, Fernando? Por que ele não se apresenta? Quer se apresentar, Guilherme? Quer abrir o microfone? Boa noite. Aliás, boa tarde, boa noite. Boa noite, muito Guilherme. Boa palestra. Guilherme. Tudo bem? Tudo muito bem, boa palestra. você? Tudo jóia. Espero que todos estejam bem aí nessa pandemia e que as famílias estejam seguras. Né, eu fiz as perguntas para o Fernando, porque ele foi o primeiro a falar, mas tem algumas também que, se você permitir, eu posso fazer o Juliano, que é uma história interessante também, né? Para o Fernando, ele falou que escreveu um livro, que ele transformou em livro o que ele fazia em consultoria. Eu queria saber o nome do livro, né? Aí, deixa eu ver aqui. E o livro, então já... Fernando, você ficou mudo. Tem que abrir aí o microfone. Contrário, eu apertei, fiz o contrário. O livro é Como Transformar Peças de Reposição em Dinheiro na Mão. Esse é o nome do livro. O livro bem interessante. Focado no setor de peças de reposição, peças de manutenção, de reparo, e como fazer o estoque ideal, como evitar obsolescência, como evitar e aumentar a disponibilidade da peça, né? O Reinaldo aí está mostrando o seu livro, Fernando.
Oba, Reinaldo! Porra, que bom te ver de novo aí, ó. Essa aí é a primeira, é a edição anterior, tem uma edição agora de 2016, acho que 16 ou 17. Em 2017 tem uma nova edição. Quem tiver interessado, pode mandar um e-mail que eu remeto o livro sem custo. O Maravilha. livro já se pagou. Bom, enquanto você falou que ainda tem negócios que você possui participação, eu queria saber a quantidade hoje Que quantidade, qual é a quantificação? de negócios que ainda você participa, que ainda você toca. Eu tenho, além da Restart Me, eu tenho 2 negócios que ainda geram dividendos, apenas 2. Ótimo. Dos Porque você falou que teve negócios que foram fracassos totais. Você mapeou por que os erros que ocorreram? Eu espero que tenha aprendido com eles, né? Mas nem sempre, né? Os dois negócios que eu poderia classificar como fracasso foram muito diferentes um do outro, né? Um foi um negócio de tecnologia, investi muito em tecnologia sem conhecer suficientemente disso, mas eu acho que não era nem o problema da tecnologia, era o problema do que eu queria vender com esta tecnologia, que acho que não vem ao caso, e explicitar. E o outro foi que, cansado ou querendo ousar também no mercado físico, né, eu montei um comércio mesmo de produtos físicos em loja e etc., né? E não foi por uma série de razões que também não vem ao caso, mas eu mapeei sim elas e eu espero ter aprendido com as duas, né? E não foi no mesmo erro, né? Graças a Deus não foi o mesmo erro, né? Foram 2 É importante. diferentes. Eu pergunto por que falhou, não é por uma questão de torturá-lo, não, é uma questão de aprendizado, porque a gente aprende muito quando erra, né? Eu, por exemplo, a primeira empresa que tive, fali flagrosamente. Levou um bom tempo para eu me recuperar. Eu tive uma empresa de engenharia também. E a primeira, porque a gente, na época que eu tive que empreender, eu tive que empreender por necessidade e não por oportunidade. E isso me levou a cometer uma série de erros por inexperiência, né? Na época que eu comecei a empreender, não se falava desse glamour de startup, não se falava de nada. As pessoas que empreendiam eram loucas, eram fora do sistema e eram muito criticadas. Então, eu sei pelos motivos que eu falhei muito por fluxo de caixa, entendeu? E sempre que alguém me pergunta, eu explicito porque eu falei, porque fica um ensinamento, né? Fluxo de caixa é vida, né? E eu sei muito bem o que é isso. Se me permite, Guilherme, desculpa interrompê-lo, tem uma frase lá na fé de um professor que é: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, né? É isso aí. É bem Concordo isso. plenamente com ele. Concordo plenamente com ele. Então, essa questão de fluxo de caixa, né, de equilíbrio entre o recebível e o que você fez é que me levou a um complicante muito sério. Depois eu tive até um outro negócio, mas o outro negócio envolveu conflito entre sócios, que é outra coisa também que atrapalha muito. Né? O sócio tem um determinado pensamento, eu tinha um outro pensamento, a gente conflitou, mas esse, pelo menos, a saída foi 0-0, porque a gente se acertou e até hoje ainda continuamos como amigos, não tem problema nenhum. Então, não é uma questão de relembrar o erro, não, é uma questão de aprender com ele. Pelo que eu entendi, você investiu em tecnologia e o produto que você tentou vender não foi bem aceito na época que ele foi colocado à venda, né? Juliano, você, por que foi à Espanha? Legal aí, Guilherme. Eu acho assim, teve um fator também pessoal, tá? Eu estava já na trilha empreendedora e eu estava no Chile
que é um país bacana, mas começou a me limitar por alguma razão, tá? Tamanho de mercado também para crescer, custo de vida cada vez mais elevado, e pressentia uma certa de uma bolha. Então, é leitura de ambiente. Eu estava aqui numas férias na Europa com a minha mulher falando, poxa, o cafezinho daqui de Viena tá igual o cafezinho de Santiago. Tem algo aí, né? E a gente lembra dessa história e é verdade. A gente foi lá, pegou, cotou a moeda e falou, poxa. E aí foi, Guilherme, acho que é legal, porque também se une o útil ao agradável, né? Aqui, como tem um polo de muitos empreendedores, eu conheci uma pessoa aqui, né, que já está, inclusive, estava interessado em fazer negócio junto. Acabamos vindo conhecer, é bom você conhecer o local, se você está querendo mudar para algum lugar, e já com esse planejamento, que a gente falou tanto de planejamento, né? Falar, poxa, e se eu fizer um business virtual? E se eu fizer algo que dá para ajudar? Ontem mesmo estava com uma cliente aqui, ela estava em Campinas, eu estou aqui em Valência, a gente conversando e super legal, e gerando valor. Pô, por que você não pode morar onde você quiser hoje? Hoje o mundo possibilita. Acho que alguns negócios podem ser mais difíceis, mas por que não? E aí conviu, né? Um pouco também de educação das filhas, um pouco desse ambiente inteiro. Então foi uma soma de fatores pessoais e também de oportunidade de negócio, né, Guilherme? Hoje, por exemplo, você falou que o mundo é onde você estiver, né? O trabalho é onde você estiver. Hoje eu trabalho de forma remota e realmente, de qualquer ponto, é o trabalho anywhere, né? Mais do que o trabalho home office, que hoje está sendo imposto, mas é o trabalho anywhere, né? Onde você tiver, que você tiver internet e um business que possa ser digital, você pode trabalhar. Guilherme, fala um pouco mais de você, o que você faz? Hoje eu sou desenvolvedor, eu sou analista de sistemas, né? Na verdade, eu sou engenheiro mecânico de formação original. Hoje eu trabalho há mais de 22 anos com tecnologia, desenvolvendo soluções de software, né? Atuo hoje como um consultor, né? Dentro de uma empresa que trabalha com pesquisas, né? Eu desenvolvo sites hoje que captam pesquisas para se fazer indicadores, né? Legal. E é isso. Além disso, a gente está trabalhando de forma remota e de qualquer lugar a gente consegue hoje, com internet relativamente bem decente, a gente consegue trabalhar. É mais ou menos isso. Agradeço muito as respostas, a conversa foi muito boa, é sempre bom falar de negócios. É bom ver essa veia do Fernando até hoje aí, empreendendo e batalhando, e o mais jovem aí, o Juliano, voltando ao mercado. E você, Larissa, que se animou, né, a entrar aí nessa seara. Se prepare que não é fácil, não tem glamour, não, hein? Exato, muito trabalho. Só os 2, 3 anos que eu já estou nessa, eu já percebi já, Guilherme. Muito obrigada pela sua contribuição. Prazer conhecê-lo. Boa noite a todos aí. Prazer em conhecê-los a todos. Vamos lá, Cristiano. A gente tem aí o próximo. Muito legal ver esse povo todo aí. Juliano, Fernando, esses caras todos juntos de novo. Estou adorando a conversa. Eu conhecia a maior parte das histórias, algumas não, né? Eu fiz um caminho inverso desses caras aí. Quando saí da faculdade, eu nunca imaginei pedir emprego, né? Eu saí abrindo uma empresa atrás da outra. E foram 6, 5, 4 me deram prejuízo, uma deu lucro e a outra eu vendi bem. E aí chegou uma hora que eu achei que estava precisando conhecer o outro lado, né? Ser empregado. Eu não tinha sido empregado nunca, né? Aí acabei fazendo carreira lá, fui para a GE, depois fui para a Schurant, depois fui para a Harley Davidson, e assim a vida seguiu. A minha pergunta é bem simples. A minha pergunta é a seguinte: esse negócio da pandemia, e aí queria ouvir vocês, o negócio da pandemia criou algumas oportunidades, né? Para quem é empreendedor mesmo, que esteja com a inquietação quietinha hoje, né? Vamos dizer assim, ela te move quando tu vê que o ambiente é propício, né? Então, hoje, apesar de muita gente estar vendo caos, né?
Ao mesmo tempo, se abriu um leque de oportunidades, porque vários empreendedores não estavam preparados para a pandemia, né? E com negócios rentáveis, negócios bons, mas com problemas, né? Fluxo de caixa, especialmente. Então, tu vê oportunidades, mesmo no mercados bem tradicionais, caindo de maduro, assim, né? Locais ou especialmente cidades onde tu não tinha espaço para empreender em pontos estratégicos, hoje tá tudo vazio, né? Tem disponibilidade praticamente no país inteiro. E a minha pergunta é simples, é assim, ó, vale a pena entrar em algum negócio que tu sabe que é rentável, que tu sabe que por experiência seria um bom negócio, mesmo que aquilo não seja algo que seja da tua natureza, que tu goste, que é um negócio que o Juliano encontrou na cerveja, que é o que o Fernando encontrou na consultoria, que é o que tu encontrou na sala de aula, vale a pena aproveitar, embarcar num negócio pela oportunidade simplesmente, ou porque se põe, ou ela tem que te satisfazer, ela tem que te criar, tem que ser algo que tu entenda, tem que ser algo que... Essa é a pergunta. Cristiano, Posso falar primeiro? Pode falar, mas eu tenho uma também aqui, mas se quiser, te dou a palavra. Ô, Cristiano, obrigado aí pelo seu carinho aí. E é o seguinte, na minha visão, no meu sentimento, se você quer aproveitar a oportunidade, esteja do lado do investidor. Seja investidor. Porque o investidor ele não tem partido, ele não tem sangue. O sangue dele, a razão dele é o lucro que o negócio dá, a carteira dele, aquela composição de carteira. Se você acha que é um bom investimento, toca o pau, investe, mas tenha os níveis de controle que você tem com qualquer investimento que você faça, mas não vá operar esse negócio, não vá ser a parte que precisa da alma do negócio, entendeu? Porque não vai dar certo. Essa é a minha percepção. Vai lá, Juliano. Não, legal, Cristiano. A gente faz até tem uma metodologia aqui que a gente usa, são 4 vértices aí, né? Que você gosta, eu acho que para você operar, concordo com o Fernando, você precisa primeiro gostar também, né? Só ir pela oportunidade não se sustenta um pouco no tempo. Você precisa gostar e precisa ter habilidades naquilo. Então, são 2 vetores, né? Gostar e ter habilidades. Olha, é algo que o mercado precisa? Pô, legal também. Você pode ser pago por isso? Também. Então, são 4 vértices, porque às vezes tem um que está capenga, né? Você acaba derrapando. Então, vou tentar, no meu caso, foi assim. Eu te falei que tive um restarter lá, né? Que o cara falou, pô, restaurante. Meu, é um trabalhão restaurante, estoque, todo dia, produto perecível e tal. Nesse caso, até em linha com o que o Fernando falou, eu fui investidor, tinha um bloco do negócio que eu poderia agregar uma expertise para implementar, mas eu me aliei a outras pessoas. É claro que a gente pensava para ver todo mês como é que estava as estratégias, que compuseram o time. Mas eu também acho que seria muito arriscado se você só vê... Todo mundo aqui é empreendedor, né? Vê a oportunidade, né? E eu acho também é mais arriscado. Se você tem talvez algum sócio que tem um conhecimento legal e você também pode aportar, eu sei que você é um cara muito forte em vendas, em marketing, e o cara é da produção e tem oportunidade e tal, também compondo um time, né, poderia ser, mas aí vai depender muito do segmento, né? Se for algo muito alheio, é um pouco mais difícil. Agora, se tem alguma coisa que você pode falar, ó, sinergias, por mais que é um segmento diferente, eu sou bom, tenho algumas habilidades legais, gosto disso, não conheço, mas eu também posso complementar, poderia ser outra estratégia. Agradeço a resposta de vocês, queria deixar meu depoimento aqui a todos que estiverem ouvindo, que são 2 caras inteligentíssimos, as histórias são reais, eu convivi com algumas delas, e sugiro que se faça contato posterior, realmente, se alguém tem interesse em empreender, porque realmente são pessoas que têm história para contar. Eu vou contar só uma antes de sair. Quando eu entrei numa corporação que o Fernando participava, me chamaram para conhecê-lo por 5 minutos,
Nós passamos 6 horas conversando. Então, assim, são caras que têm histórias para contar. Não conheço a Larissa, mas me identifiquei com ela, também dei aula em faculdade. São pessoas bacanas e eu sei que tem bastante conhecido de vocês aqui na reunião, mas quem não conhece, fica à vontade para seguir, porque são pessoas extremamente competentes. Obrigado aí, Larissa. A gente que agradece aí, igualmente. Cristiano. Obrigado pela generosidade, Cristiano. Muito obrigado. E lembro do Com Saudade aí, quando a gente estava no mesmo time também. Você é parceiro, então conta com a gente aí, precisar também. Legal. Pessoal, tem mais alguém? Perguntas? Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Wagner, como é que estão vocês? Tudo em paz? Tudo bem, Wagner, e você? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa. O Rolim é um cara que eu admiro muito há muito tempo. Eu casei, devo fazer mais de uns 30 anos, ele teve no meu casamento, só para você ter uma ideia, né? Eu já conheci ele antes. Um super empreendedor, referência aí no segmento de automóveis, palestrante. Ele colocou muita gente no lugar certo. Eu sou seu admirador, seu amigo, e sou aqui um torcedor pelo seu sucesso. O Rolim foi muito humilde ao se autodescrever aí. Ele colocou o ovo de Colombo em pé para muita gente. Não foram só as empresas que ele, de fato, aí participou como sócio ou que ele constituiu, mas ele fez com que muitos empresários estivessem de pé até hoje. E eu sou aí um dos aprendizes dos ensinamentos do Rolim. Então, um forte abraço, parabéns para todos vocês. Obrigada, Wagner. Obrigado, Wagner, pela amizade aí, pelo seu depoimento. Mas o pessoal vai dar um desconto, né? Porque você é amigo há tanto tempo. Pessoal, mais alguém? Deixa eu ver aqui. O Edward. Neste momento de futuro incerto, qual o principal conselho de um consultor experiente para o consultor, para quem está chegando no mercado de consultoria agora? Vamos lá, acho que essa pergunta é endereçada a você, certo, Rolim? Eduardo, se apresente aí, vai. Abre o seu microfone e fala um pouquinho aí. Fala a respeito do que você faz, Edward. Hoje, eu trabalhei 30 anos no mercado automobilístico, conheço o Rolim, talvez ele não me conheça, mas eu conheci ele pessoalmente. Trabalhei na Fiat durante quase 30 anos, certo? Então eu conheci ele lá prestando serviço tanto a Abracaf, que é a Associação dos Concessionários, quanto a própria empresa diretamente, sempre na área de pós-venda. Eu já saí do pós-venda, mais da metade do meu tempo de vida foi na área de vendas. Eu iniciei no pós-venda, já que eu sou engenheiro, e depois eu fui empreendedor, empreendi num segmento desconhecido, numa praça desconhecida. Foi erro em cima de erro e, assim, eu digo que em 2 anos eu fiz mestrado, pós-graduação e outras coisas mais no dia a dia, porque é diferente você estar no fornecedor lá atrás e você estar no salão atendendo cliente. Certo? Então, você está ali atendendo a clientela, não é um aprendizado muito grande. E junto a sua experiência de uma multinacional com a sua experiência do seu pequeno negócio, e você valida algumas verdades que você tinha na vida e hoje desconsidera outras. Mas por outros motivos, além do crédito na praça, do desconhecimento, da concorrência, de um país que, digamos assim, não é tão sério, principalmente no interior. Se você trabalha numa empresa séria, que emite nota fiscal, você está concorrendo fora do mercado. Então, eu encerrei o negócio, passei adiante e hoje voltei, estou fazendo um tratamento médico também, mas já estou ok. Então, eu voltei e estou querendo usar minha experiência no mercado automobilístico, principalmente, de volta. Já tinha planejado, já fiz alguns serviços, tal, mas agora, nesse momento, como a Larissa falou, eu ainda estou naqueles 6 meses iniciais e a pandemia veio forte em cima disso. O mercado está totalmente parado e a gente fica
todo dia é novo, não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, sua experiência é importante, a de vocês aí, nesse momento. Qual é a chave da motivação, da descoberta? Estudar, lógico, né? A gente aproveita para estudar, mas mesmo assim está parado. Então, coloca aí para vocês. Eduardo. Essa é uma grande alternativa de começar a empreender. É você, de alguma forma, empacotar o seu conhecimento, a sua experiência, o seu relacionamento, né? O networking que você criou, você transformar isso em valor, né? Você precisa que o mercado entenda esse valor. Você lembra que eu contei que logo eu comecei, botei a pastinha debaixo do braço e comecei a fazer o meu roadshow na primeiro, né? O negócio nem chamava assim de roadshow naquela época. O mercado se mostrou pouco atraído por aquilo que eu estava oferecendo, assim como a própria Larissa, quando montou a Miravendas, né? Então, qual que é o jeito de empacotar o seu conhecimento, seu conhecimento, sua experiência e o seu relacionamento que você tem com o mercado, seu network? É um jeito muito específico. Você vai ter que encontrar esse jeito e vai ter que validar isso. O que a gente tem aprendido e a gente vai trazer para os empreendedores na nossa plataforma é o que a Larissa falou, de a gente usar aquilo que as startups usam como metodologia para o negócio do empreendedor. Então, o que eu vou falar é muito genérico, mas tem fundamento e a gente precisaria de mais tempo para explicar, é o seguinte: nós temos que ser ágeis. Você precisa ser ágil ao definir como que você vai trabalhar, oferecer o seu serviço e fazer o teste. Pegar o seu networking, pega para 1, 2 clientes, 2 caras que mais você confia, que mais você teve relacionamento, fala: olha, estou querendo vender o meu picolé desse jeito. Tem? O que você acha? Ouve o que eles vão te dizer. Mas faça isso rápido. Não demore. Não queira construir o negócio, abrir a empresa, ter nota fiscal, ter não sei o quê, fazer o folheto, fazer o site, o que seja. Vai rápido. Vai lá, oferece para 1, 2, 3, vê se cola. Vê se o seu discurso cola. Ajusta. Então, essa rapidez, essa velocidade em você ajustar. Então, primeiro, eu acho que é um movimento muito natural do profissional experiente oferecer o seu serviço. Se vai ser consultoria, se vai ser treinamento, X, não sei. É aquilo que eu falei, eu queria vender um produto, os caras compraram consultoria e treinamento. Eu montei uma empresa de consultoria e treinamento. Era o que eles queriam consumir, pelo menos de mim, né? E depois, evidentemente, eu montei outras coisas paralelas, tal, que tinham a cara daquilo que eu queria montar. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar para você aí. Então, acho que se tem uma coisa inicial que eu te diria é isso. Erra rápido. Erra rápido. Não demora para errar. Agora, a outra coisa que eu vou te dizer é: você tem que ir para esse ambiente que a gente está aqui. Vai para o digital. As pessoas vão consumir serviços, mas elas vão consumir de formas diferentes. Então, tira o custo. Eu dizia, quando eu dava treinamento para as montadoras, e para a Fiat foi uma delas, eu falava: quem ganha dinheiro quando eu dou treinamento para a Fiat não sou eu, é a TAM, na época era forte, a TAM, e a rede de hotéis. Porque a gente gastava, todo mundo gastava passagem para ir num lugar lá fazer o treinamento, né? Você é de onde? Você é do Nordeste, né? Eu sou do Nordeste, mas eu moro há 10 anos em Belo Horizonte. Ah, está em Belo Horizonte. Então, a gente ia, um monte de gente tinha que fazer viagens caríssimas para chegar no treinamento, tinha coffee break, tinha hotel, tinha estadia de hotel. Quem ganhava dinheiro não era a empresa de consultoria e treinamento. Então, se a gente conseguir retirar esse custo que hoje a tecnologia nos permite,
pô, a gente pode ter um negócio de sucesso muito mais barato e mais eficiente. Então, uma das estratégias é tirar o leão do circo, como fez o Cirque du Soleil, né? Que ficou mais interessante e custa menos, né? Eles ganham mais dinheiro. Então, é por aí, se fosse rápido. Não sei se alguém dos meus colegas aí quer fazer algum comentário. Não, também. Eduardo, legal que você está falando, estava prestando atenção aqui, você mencionou o segmento, né? Talvez, o automotivo talvez está mais parado, né? Então, acho que seria também interessante ver o que você poderia agregar de valor. Você tem uma formação técnica super interessante que poderia ser aplicável, de repente, a outros segmentos. Por que não? Né? Você pode achar outras oportunidades. Eu sou engenheiro de formação, mas eu já não trabalho com engenharia desde que eu saí do pós-venda da própria Fiat, certo? Eu fui para o marketing, trabalhei em marketing e vendas, e os últimos anos que eu trabalhei aqui em Betim, eu era responsável pela comunicação de varejo. Então, é muito amplo o espectro, você está certo. Eu, inclusive, presto consultoria para fabricante de cachaça, para você ver uma coisa. Então. Né? O objetivo é marketing. A questão é o que o Fernando falou, de eu ir atrás primeiro de onde eu já tenho reconhecimento, onde minha marca pessoal vale alguma coisa para poder aumentar o volume, digamos assim. E o mercado que me conhece principalmente é o mercado automotivo. Por isso que esse é o primeiro foco. Mas, com certeza, o que vier, com estudo e com pesquisa, a gente abrange vários mercados, com certeza. Não, e Eduardo, se você quiser ficar à vontade, contactar com a gente pode também apoiar você nessa caminhada, né? Às vezes é legal você ter uma outra visão para olha, você já tinha pensado nisso, enfim, a gente tem alguns programas, são rápidos até, alguns deles, outros mais longos, mas fica à vontade também para entrar em contato e avaliar. Ótimo, perfeito. É isso que eu estou fazendo aqui. Perfeito. Bem-vindo. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você, Eduardo, pela participação. Vamos lá, o Luciano, passo a palavra ao Luciano Gross. É assim que pronuncia? Luciano Grock. Grande sócio, grande amigo. Estou muito feliz de ver todo o desenvolvimento. Quero começar primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que o Fernando é responsável na minha vida pela maior mudança e pelas maiores, por me introduzir nas situações que me levaram aos meus maiores resultados pessoais e profissionais. Eu saí de uma empresa familiar no Rio Grande do Sul aos 26 anos para ser um dos sócios de um dos negócios empreendidos com sucesso pelo Fernando, com extrema habilidade visionária, né? Antes que qualquer um falasse numa série desses termos que hoje viraram moda, na questão das startups, empresas participativas. Você vê que logo no princípio ele disse que não tinha funcionários, de fato não tinha uma empresa de muitos sócios e muitos ativistas, né? Isso é o que ele consegue criar, né? Empoderamento verdadeiro das pessoas, e eu fui um desses felizardos lá no início de uma dessas empresas, e isso me levou a mudar do interior do Rio Grande do Sul para São Paulo, e aí isso me levou a casar em São Paulo, ter minhas filhas em São Paulo, e hoje já há mais de 20 anos é aqui que eu empreendo, que eu vivo e que eu tenho os meus relacionamentos. Então, eu agradeço, sou muito grato ao Fernando, e ele continua me ensinando, a gente continua amigos e se falando, e cada vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar com ele algum assunto, algum tema, sempre existe uma visão nova, um novo ângulo para aquela análise, sempre tem uma camada a mais que ele consegue explorar. Então, eu sou muito grato e eu continuo me beneficiando, embora já tenhamos aí 20 anos de estrada juntos, né? Juliano foi uma dessas pessoas que, por obra do Fernando, eu acabei também conhecendo, e a gente trabalhou juntos, e a gente fez muitas peripécias profissionais muito legais. É um cara, né, inteligentíssimo, de um coração enorme. Acho que não podia ser
diferente, né? Tendo vindo também por essa relação. Gosto demais, né? Eu fiquei muito feliz aqui de ver todo o desdobramento do que passou no Chile, como você foi até aí. Tenho certeza que você, Larissa, fazendo parte dessa liga aí, não é diferente deles, e eu te parabenizo também. Mas só agradecer a vocês e parabenizar pela iniciativa. A minha pergunta tem a ver com a história do que o Fernando falou lá no início, mas tenho certeza que todos vocês passaram por isso nos empreendimentos, a dosagem, né, de quanto você quando você inicia, né, você inicia no seu melhor, né, você quer ser e propor para o mercado aquele produto, né, como o Fernando falou, ele visualizou o produto ideal e o mercado colocou ele num outro lugar. Você também tinha um negócio que você queria fazer para um determinado porte de empresa e outro porte de empresa que acabou comprando. Como não deixar o seu ideal, né? O Juliano falou muito da história do propósito. Como você não abrir mão do seu propósito e, por outro lado, não deixar o propósito ou o seu ideal, a sua visão de produto, turvar, né? E você, de repente, fazer uma coisa muito moderna numa hora que o mercado ainda não está pronto, por exemplo, né? Então, como é que faz esse ajuste fino que vocês três fizeram em algum momento? Seria legal ouvir um pouquinho. Quem quer começar? Comece você, Larissa. É interessante isso que você falou, né? Como você fazer esse ajuste entre propósito e aquilo de trazer ou não retorno, que é muito importante, né? E o que eu me propus a fazer logo no início com a Mira Vendas foi muito mais no quesito de oportunidade do que de propósito. Então, eu não tinha, na verdade, eu vou fazer isso porque, como eu tenho com a Restart Me, por exemplo, de realmente ajudar as pessoas e ver que realmente tem uma necessidade aquilo. Eu vi realmente como uma oportunidade. O que era a atividade realmente, eu percebi que o público não valorizava, ou as empresas que queriam comprar eram empresas muito pequenas, e quem já tinha um determinado porte poderia pagar o que eu gostaria, queria ter próprio, não queria terceirizar comigo, digamos. Então foi muito fácil mudar, foi muito fácil, não foi uma questão de pensar muito, não fiquei, essa adaptação acho que foi bem rápida, porque surgiram os projetos, convite para participar de projetos dentro de empresas bacanas, Grupo Ultra, Nadupom, depois outras empresas menores, mas com desafios bem interessantes de tecnologia, uma de logística. Então, me instigou muito mais aquela parte, a inquietação de desenvolvimento. Poxa, eu vou fazer esse projeto porque eu vou aprender. Então, na verdade, foi até mais prazeroso. Foram projetos que demandaram bastante, fisicamente, mentalmente, mas até com relação a propósito, a desenvolvimento, foram muito interessantes. Então, foi bem fácil fazer esse ajuste. É legal, Luciano, falando, é super prazer, cara, te ver aí também. Outra referência, uma pessoa muito importante na minha carreira também, super inspirador, também cara que une pessoas, enfim, também muito inteligente. E é legal, você já está no nosso, na comunidade, né? Onde a gente está falando, né? A comunidade Restart Me, é sempre legal. E às vezes tem um ditado que é legal, às vezes você mira no que vê e acerta no que não vê, né? É o outro lado também. Você vai com um propósito e o mercado acaba te pedindo outras coisas também. Então, voltando nesse exemplo que eu tinha a escola, que era para fazer formação dos indivíduos e tal, e uma coisa técnica com certificados e altas horas e tal. De repente a gente começou a ver que os caras produziam, tinham um produto, mas não sabiam vender o produto. A gente começou a pegar pessoas que até estavam um pouco até desempregadas e estavam
buscando, eu falei, pô, não adianta nada você fazer um lindo produto, você mais sabe do que isso, né? Você desenvolvendo canais de vendas aí, online, em multinacionais, enfim. Exatamente, então a gente falou, poxa, então tem um gap também aí que a gente pode fazer o que... Vamos formar pessoas e essas pessoas virarem independentes trabalhando para essa rede de pessoas que estão produzindo cerveja e aí você pode inserir. Então, criou uma série de empregos ali. Então, e a gente nunca tinha pensado nisso. A gente falou, não, o cara tem que saber tecnicamente, né? Enfim. E aí é isso, mas está antenado, você tem que estar interessado, né, no seu cliente e resolver os problemas dele. E aí você acaba, por isso que é legal. Eu acho que também é legal você não insistir muito, esse propósito aí, ele tem que ser também fazer sentido com uma meta final, mas também você não pode estar muito xiita, né? Se acaba não dando certo, se acaba ou não pagar as contas, está tudo bonito, você está ganhando dinheiro, é legal. Desculpa, você está, assim, você é bom nisso, você faz, tal, mas não paga as contas também, a gente tem que se ajudar um pouco, né? Então, ter essa questão também econômica, você tem que viver disso. Né? Eu lembrei desses dois exemplos aí. Não sei se quer falar aí, Fernando. Quero sim. Bom, primeiro eu quero agradecer o Luciano aqui a presença, eu já falei isso no começo, mas quero deixar claro para todo mundo que se eu tive uma saída exitosa aí do negócio quando a Rolling Consult foi vendida para a empresa americana, eu acho que grande parte disso se deve ao Luciano, ele sabe disso, né? Nunca deixei isso debaixo do tapete, né? E ele foi um grande sócio. Foram 8 anos que desde que a gente constituiu a empresa até que a gente vendeu a empresa, foram 8 anos. E o Luciano foi o cara nesse processo, né? Então, é um cara inspirador, como disse já o Juliano, é um cara que forma time, chega junto, e o meu jeito mais violento, né, sempre era aparado aí pela competência do Luciano no trato com as pessoas e tal. Evidentemente, ele se defrontou por algumas situações, como ele disse aí, né, difíceis e tal, né, no desenrolar dos acontecimentos, mas depois virou piada e virou motivo das nossas conversas aí de boteco, né? Porque realmente vivemos momentos muito próximos, né, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista de negócio. Tinha uma afinidade tremenda. Isso, eu não posso dizer que, lamentavelmente, a gente perdeu parte disso quando a gente foi engolido, fagocitado pela corporação americana, né, mas que era um processo absolutamente normal, e eu deixei a corporação antes dele, ele ficou bastante mais tempo do que eu, mas, de qualquer forma, sempre fomos muito parceiros. E eu te agradeço aqui publicamente, Luciano, o que você me ajudou, o que você fez por mim sempre. Então, depois desse banho de confete, né? Mas que faz parte também, eu me sinto muito feliz de poder fazer isso, de fazer isso publicamente, eu diria o seguinte, Luciano, a maioria das coisas que eu fiz foram all in, né? Ou seja, joguei tudo. Esse é o meu estilo, né? Esse é aquilo que eu já manifestei no começo, que eu reportei no começo, do meu jeito de querer realizar, de querer fazer, de querer empreender. E muitas vezes eu passo por cima de coisas, de pessoas, de fatos, de coisas que não deveria passar, né? E que deveria ser mais cuidadoso. E eu acho que esse é um erro do profissional experiente que vai empreender, sabe? Ele acreditar que o produto dele é aquilo que vai vender. Então, pô, Eduardo Souza aí também, vale também esse comentário para você, que a gente não pode vir só do de dentro para fora, entendeu? Então, o meu produto, porque a gente fica cego. E eu acho que as coisas que não deram certo, né? Alguém perguntou para mim se eu tenho isso mapeado, né? Cadê ele aqui?
eu acho que eu posso dizer que uma delas foi isso. Não, não está fazendo o negócio de acordo com o que o mercado está disposto, está preparado para comprar. Então, sabe, eu queria fazer. Então, acho que essa teimosia, vou chamar assim, Luciano, essa teimosia que a gente precisa se livrar dela, né? De achar que a gente vai fazer contra tudo e contra todos. Não, é aquilo que eu disse pro Edward. Rápido, veja rapidamente onde você está errado e mude a sua rota, né? Então, que é o que a Larissa também falou. E a segunda coisa, que eu acho que é outro risco, que também é outro fracasso que eu atribuo aí aos meus negócios, foi de entrar num negócio que eu não tinha propósito nenhum nele. Não tinha nenhuma identificação. Então, aí, como o Juliano é o cara do propósito, como diz a Larissa, né? Eu não tinha nenhum propósito naquele negócio. Meu propósito era pagar minhas contas, ganhar dinheiro e tal. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente fica numa empresa onde a gente não acredita no que ela faz e o que ela vende, como que ela trabalha. Mas a gente está lá porque no final do mês a gente vai receber o chequinho, vai conseguir pagar a escola das crianças, assistência médica e de repente, uma viagem para Disney, né? A gente precisa também fazer o balanceamento do propósito. O que eu estou fazendo de agregar valor, de agregar para a vida das outras pessoas? Acho que e que me dê prazer aquele negócio, né? Que não seja um negócio hedonista, apenas egoísta, de que eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu sei fazer, porque eu quero que o mercado consuma, e ao mesmo tempo não fazer um negócio que eu não estou nem aí para isso, que alguém também já perguntou, né? Eu acho que é isso. Esses são os validadores para você não entrar na roubada, entendeu? Pelo menos eu vejo assim, com 2 experiências pessoais que eu tive nisso. Eu tenho um exemplo do meu pai mesmo, sempre me falou desde criança isso, também saiu de mundo executivo, virou consultor muitos anos, que é o lucro é consequência. E é verdade, assim, é consequência. Se você gerar valor para o cliente, se ajudar o cliente no seu problema e ele ser melhor do que antes de você interagir com ele, você vai ser bem sucedido. Eu acredito piamente nisso, né? Então, aqui no nosso da Restart, a gente quer as pessoas empreendendo negócios consistentes. Pode ser que no caminho aconteçam acidentes, mas e persistam e tenham sucesso. É isso que me dá o drive, acho que dá todo mundo aqui o drive, que mude a vida das pessoas. E aí, óbvio, o sucesso seria a consequência, né? Isso é fundamental, né? Resolver um problema do cliente, o que ele precisa. E está constantemente pesquisando isso aí, né, Luciano? Vai tendo outras necessidades, vai mudando o mercado, está atento a isso, né? Então, é um pouco o foco da gente em consultoria, é muito isso também, né? Tá preocupado com o cara ser melhor, né? Quando você interage com ele. Isso abre uma perspectiva justo nesse momento de transformação extrema, né? Eu acho que se de um lado assusta, de outro lado abre muita brecha, abre muita possibilidade de se ajustar, né? Obrigado pelas respostas, ajudaram muito. Obrigado. Obrigada a você, Luciano, pela participação. E agora tem o Ricardo Souza. Cadê o Ricardo? E aí, pessoal? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Prazer aí. Na realidade, é a primeira vez que eu vou me expor aqui, quero ver como que eu vou me sair. Peço para você que é um pouco desafiante, mas vamos lá. Bom, eu sou suspeito para falar, né? É interessante tudo que vocês falaram, porque eu fiz MBA aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui no Alabama, Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que nós estamos fazendo aqui. No MBA que eu fiz aqui, o melhor professor nosso, ele falou, cara, posso te falar? O MBA é puro case. É puro case. Então, o case de cada um aí que eu estou pegando vai encaixando com uma realidade, ou você vai colocando, né, no buffer, né? E no momento que você precisar, você vai lembrar e você vai puxar essa cartinha de todas essas experiências que vocês estão trocando aqui, né?
Bom, sou suspeito para falar da Larissa. A Larissa foi a nossa estagiária na Motorola há muito tempo atrás. Na hora que eu bati o olho nela, eu falei assim, cara, essa menina é um canhão, né? É uma potência, vai crescer muito. E dali para frente ela foi para a Bosch e tal, a gente se cruzou poucas vezes. E no meio do caminho eu fiquei só 20 anos na Motorola, né? E aí... Survivors. Super... Porque você é foda também, né, Ricardo? Na indústria da tecnologia é quase isso mesmo. Sobrevivente. Exato. E isso, bom, sou extremamente grato na Motorola, que eu me formei, fiz engenharia de mecatrônica, depois me formei em engenheiro de produção, sou Black Belt, comecei com Master Black Belt também. Então, assim, a Motorola é uma escola, a Motorola University, na hora que eu fui ver a quantidade de cursos que a gente adquiriu ao longo desses 20 anos, você olha para trás e fala, bom, eu acho que dá algum caldo aqui, né? E nesse meio do caminho, é legal, eu estou vendo cada um aí, todo mundo empreendedor, né? É possível, sim, você empreender dentro da própria empresa. Na Motorola, eu empreendia a todo momento. E na hora que eu percebi que quando você muda o seu mindset de colaborador para um empreendedor dentro da própria empresa, a carreira ela decola. Tanto que enquanto eu estava lá na cabeça quadradinha, como engenheiro, tal, fazendo como Black Belt, não que eu não decolava, mas na minha carreira eu me sentia dando murro no teto, mas não sabia exatamente o que fazer, porque eu estava dentro de uma sala quadrada. E aí eu tive uma experiência, eu morei 3 anos na Patagônia, né, como gerente de projetos, fazendo implementações das plantas da Motorola lá. E eu tive um mentor, muito parecido com você, Fernando, até o óculos. E para vocês terem uma ideia, ele era o meu diretor, hoje ele é meu sócio na empresa, numa das minhas empresas, né? E ele foi assim... foi um grande mentor, e até que chegou um momento que ele deu um tapinha no braço, cara, você é um excelente engenheiro, você é um excelente Black Belt. Na época eu já estava gerenciando a engenharia, ele falou, cara, mas você vai arrebentar na área comercial, vai por mim. Eu falei, mas como assim na área comercial? O que você está falando, né? Ele falou, cara, ser muito quadrado, você adquirir várias experiências, principalmente sair um pouco da sala de reunião, sair um pouco da linha de manufatura e ir para a rua, vai te dar um cacuete de empreender dentro da Motorola. E como você sempre falou que um dia você queria ter sua empresa, como é que você quer ter sua empresa aqui dentro desse quadrado? Vai para a rua, cara. Vai pensar, vai se desenvolver. E aí foi aonde ele me sugeriu ir para a área de serviços pós-vendas. Cara, assim, para mim foi um baita de um passo para trás. Eu me sentia muito mal, ninguém entendia a minha linguagem. Então foi um momento assim extremamente complexo na minha carreira. Achei que tinha feito cagada. Na época fazia 16 anos que eu estava na empresa. Eu falei, com 16 anos eu pedi a conta. Eu cheguei na diretora, falei, olha, eu assumo, eu não fui correto em sair da engenharia e ir para a rua, né? E eu acho que eu não vou me adaptar, né? Porque eu sou muito quadrado. Ela falou, olha, dá mais um tempinho, nós vamos desenvolver sua carreira e acredite, né? Esse foi um ano de experiência, agora daí para frente você vai explodir. Cara, resumo da ópera. Indo para a área de serviço, eu vou levar esse case, eu simplesmente montei 3 empresas e todas elas relacionadas a uma paixão, que é café, né? Eu tenho, já fazer um paralelo, eu tenho uma empresa de exportação de café aqui para Nova York. Hoje nós estamos em 240 pontos em todos os Estados Unidos. Eu tenho uma empresa de soluções em café, inclusive fornece para a própria Motorola. Depois, com os relacionamentos, foi natural abrir as portas. Fornece para bancos, tem vending machine, então leva soluções em café para as empresas. E eu tenho uma empresa, como um bom engenheiro, eu desenvolvo também torradores,
aquela fagulha do inconformismo. Fui um dia comprar um torrador, o torrador é mais caro que um carro, olhei e falei, pô, esse conceito de torrador é a coisa mais simples do mundo. Fiquei 1 ano desenvolvendo um projeto junto com um dos meus sócios. E aí, resumo da ópera, a gente queria fazer um torrador para nós, para exportar o café para os Estados Unidos. Aí, no local onde a gente estava fazendo o café, né, o torrador de café, passou uma pessoa, sentiu o cheiro, foi lá, entrou, falou, pô, tô precisando de um torrador desse. Eu falei, não, esse torrador é meu. Aí, resumindo, vendemos o primeiro, vendemos o segundo, vendemos o terceiro. No 11º, a gente não tinha um torrador ainda, o nosso torrador. E aí foi indo. E voltando para a Motorola, o que aconteceu foi que, indo para a rua, ganhando esse cacoete comercial, eu alinhei o meu espírito empreendedor dentro da empresa, montando o plano B. Sempre, e nunca ganhei o dinheiro com o plano B, porque a Motorola me provia e o plano B correndo. E até que chegou um dia, né, que eu tentei sair já para os meus negócios, né? Minha esposa falou, ó, vamos focar aqui e tal. E é interessante, quando você empreende dentro da empresa, você ganha experiência e você ganha credibilidade, você ganha, sabe, aquele sentimento de dono. Eu me sentia dono da Motorola, né? Eu tomava as decisões como dono, eu tinha aquela, como que eu vou te falar, eu chegava em casa, eu tinha a preocupação de que eu ainda deixei alguma coisa para trás, então eu tinha uma sensação de dono mesmo. E quando eu decidi, falei, cara, eu estou perdendo minha vida aqui e os meus negócios na íntegra não estão rolando, né? Não estão bombando. Quando eu pedi a conta de novo para a Motorola, eles me seguraram de novo, na segunda vez. Falaram, não. Me promoveram. E aí me promoveram, fui para gerente regional, né, da Motorola em Service Center Brasil. E aí rola mais 1, 2 anos, e aí, cara, não adianta. O mercado te chama, você quer empreender. Mesmo empreendendo na Motorola, eu recebi mais uma promoção, aonde foi uma promoção internacional. Me chamaram para ir para o México, assumi eu fui o head de service do México. E como meu sonho sempre foi vir para os Estados Unidos, já tinha negócio rolando nos Estados Unidos, foi bem isso. E é engraçado esses cases, né? Porque quando eu cheguei na minha esposa, eu falei, olha, me chamaram para